volta do absoluto. O pluralismo, então, como eu estou dizendo, ele vai aceitar toda a forma de pensamento. E aí a gente vai pegar, então, também um exemplo também. A gente pode imaginar, imagine nós numa grande mesa, e aí a gente combinou assim, ó, a gente vai jantar juntos hoje, mas cada um traz a sua marmita. É só para que a gente tenha esse momento unidos, em harmonia aqui. E aí fulano foi lá e falou, ó, eu tava com um pouquinho mais de pressa, eu fiz só um macarrãozinho rapidinho e trouxe. Tudo bem? O outro trouxe um arroz, um feijão, uma mistura ali, beleza? E aí vai já chegar alguém nesse nosso pensamento pluralista e a marmita dele é de carne, mas de carne humana. E no pensamento pluralista, tudo bem. Está te fazendo bem? Faz bem, eu vi estudos e o consumo da carne humana talvez seja bom e ele seria então bem recebido pelos demais. Então a gente está aí falando do pensamento pluralista, um exemplo de últimas consequências dele. Em terceiro lugar, não menos importante, a gente tem aí o sincretismo religioso, que seria essa relativização, esse relativismo e esse pluralismo invadindo a religião. Então esse tipo de pensamento de, olha, a verdade talvez não seja absoluta, é verdade para mim, mas não precisa ser para você. Ou olha, a gente pode aceitar esse tipo de prática aqui sem problema nenhum, sem consequência nenhuma, eles vão se achegar à religião. Então é como um cristão evangélico que vai começar a olhar para algumas outras coisas, ouvir que fulano falou, olha, eu fiz isso daqui, deu certo. Tem um fulano ali, na dúvida, você ora. Mas tem um fulano ali que se precisar, ele faz um trabalhinho. Ele faz um trabalho e você pode ir lá com ele. Porque quem sabe a oração não dê certo, você vai lá fazer isso com ele. E outras práticas que a gente, inclusive, vai observar aqui mais à frente. Então, qual que é o resultado? A gente viu o problema, mas qual que é o resultado desses pensamentos? Primeiro, o fruto do relativismo vai ser o seguinte, a gente vai relativizar todas as coisas. Então, a nossa moral, ela também vai começar a ser relativizada. Imagina só que a gente vive numa sociedade muito complicada, né? Pensando em Brasil, a nossa velha e conhecida política, a gente vê que existem coisas erradas. Agora, e se isso for relativo? Seria relativizar. Outra coisa, e aí a gente vê bastante no nosso dia a dia, que seriam alguns debates sem uma conclusão. Essa é uma isca muito boa para a gente entrar nesse relativismo. Então as pessoas conversam, olha, eu tenho a minha opinião e você tem a sua. Até aí tudo bem. E a gente precisa respeitar a opinião do outro. Até aí a gente está concordando de fato. Mas a gente acaba debatendo por debater. Não chega a uma conclusão. Olha, mas qual que é a conclusão dessa conversa? Desse debate? Outro exemplo ainda na política que a gente pode ver são os debates políticos mesmo, né? Então os camaradas estão lá, que a gente vai ter isso agora, né, na eleição para presidente, e é interessante nós olharmos os debates. Então o fulano vai falar o que ele pretende fazer e o outro fulano deveria falar o que ele também pretende fazer em prol do país. Mas as conclusões que a gente chega quanto a isso são quais? De que talvez nenhum esteja preparado, não é? Infelizmente. Não se chega a uma conclusão de, olha, de fato, o melhor caminho seria esse daqui, ou de fato, o melhor caminho seria este outro aqui. Então se expõe a opinião apenas por expor, apenas para mostrar que, olha, tudo bem você pensar desse jeito e eu continuar pensando deste outro. Vamos ver então o fruto do relativismo. Seria a questão de que cada um ele vai ter a sua própria verdade. Veja, dizendo assim, pode até parecer algo bom, pode até parecer algo tranquilo, que a gente pode aceitar, mas vai trazer algumas dificuldades para nós. Adiantei tudo. Agora sim. Antes, muito bem. O mundo, então, ele vai buscar antes desse. Desculpem, irmãos. Agora sim. A gente acaba esbarrando também nesse termo que acabou ficando bastante conhecido, né? Do politicamente correto. Então, a gente tem que ser politicamente correto. Então, imagina só que o fulano, ele se sente bem, ou um tema também que é bastante importante e recorrente, ainda mais no nosso tempo,
talvez seja, talvez não, certamente é a sexualidade. E isso acaba entrando aqui também nessa questão desse relativismo. Olha, o pessoal vai dizer, veja, a sexualidade ela é uma questão apenas de desejo. Então eu nasci assim. É uma questão do que eu quero, do que eu não quero. Veja o risco que isso vai trazer para todas as pessoas. Porque se é uma questão de desejo, e a gente já viu que o relativismo vai dizer, olha, se você sente bem, pode fazer. Então tudo bem homem com homem, tudo bem mulher com mulher, e o que eu vou dizer é complicado, mas a consequência final é isso. Animais, crianças, não é? Não é pelo desejo? Veja, não pode ser assim. Não deve ser assim. O relativismo ele não se suporta até suas últimas consequências. E aí eu separei essa frase aí, essa última frase. Posso fazer o que me fizer sentir bem. Por quê? Porque o certo é relativo. Então eu busco meu próprio desejo. Eu busco aquilo que me faz sentir bem. Mais coisas sobre o pluralismo, então. A aceitação de pensamentos e atitudes que dependem apenas do bom convívio. Então veja que linha tênue, que linha mais fácil de se romper que nós temos quando a gente vive de forma pluralista. Porque qual que é a questão aqui? Veja, eu estou fazendo as coisas conforme o meu desejo. E eu só não poderia fazer algumas porque talvez o fulano vai reclamar. Ou o fulano vai dizer, olha, isso não está certo. Então, é uma linha muito tênue. E se o fulano, de repente, começa a seguir os seus próprios desejos? Pronto. Aí está todo mundo perdido. Outra coisa, algumas frases comuns. Bom, o que importa é o amor. E, gente, veja como isso também é uma isca para nós e parece ser algo bom. O fulano vai dizer, olha, o que importa é que a gente ama. Então, tem comercial aí de monte, tem música até antiga que vai dizer que a gente aceita toda forma de amor, que todo amor ele é bem-vindo, toda forma de amar ela deve ser aceita, nós devemos ser receptivos, mas não é assim não. Nós conhecemos o verdadeiro amor, nós sabemos o que é o amor de fato. Por quê? Porque o mundo vai tentar mostrar que o amor é aquela coisa de passar a mãozinha na cabeça e falar, tá tudo bem, vai ficar tudo certo. Quando por vezes o amor pode ser também correção. Pode dizer, olha, não, isso você não vai fazer. Pode ser até mesmo a correção e o castigo como meio disso. Olha aí, toda forma de amor, então, ela é válida. O que importa é se sentir bem. Vamos às últimas consequências do que o que importa é se sentir bem? Talvez nós estejamos aqui entre pessoas, entre aspas, normais. Mas alguém pode se sentir bem vendo outra pessoa sofrer, não pode? Alguém pode se sentir bem vendo outra pessoa indo de mal a pior. Não seria correto. E ainda esse daqui também bastante comum no nosso tempo, que é o que importa é ser autêntico. Então, eu vivo o novo. Eu vivo aquilo que as pessoas estão vivendo também. Se nós olharmos para a cultura comum, recorrente do mundo na nossa época, o que é comum? É pregar, por exemplo, que as crianças, elas se conheçam, né? Elas próprias decidam o que podem fazer. Não somente os que têm filhos, eu diria que os que têm filhos vão entender isso, mas não somente. Você que tem filho ou sobrinho, que já foi responsável em algum momento por uma criança, você deixaria ela fazer o que ela quisesse? Você deixaria ela fazer aquilo que ela prefere para se sentir bem? Olha, talvez ela queira explorar o buraquinho da tomada. Vamos deixar? Tudo bem, tá tranquilo, não é? Isso é apenas um exemplo para mostrar que esse pensamento de, olha, o amor tem que ser aceito, o que importa é eu me sentir bem, é fazer o que eu quero, é ser autêntico, isso não se sustenta. O mundo, então, ele está buscando ser mais plural. A intenção é, por exemplo, de unir todos os tipos de pensamento, mesmo que esses pensamentos sejam contrários uns aos outros. Ou seja, também não funciona, não faz sentido. E aí, como eu estava dizendo para os irmãos, a própria sexualidade ela vai ser guiada pelo desejo. A gente tem muita gente dizendo isso. Muitos psicólogos, psiquiatras, gente da área da saúde, que vai dizer, olha, a sexualidade ela é simplesmente uma questão de desejo. Então a gente tem que respeitar, é o que o outro quer. E a família
também ela vai poder ser composta de várias formas, não é? Assim como a sexualidade ela se torna plural, a família também vai se tornar algo plural. Olha, veja, pode ser dois pais, podem ser duas mães até três ou mais, enfim. E outra coisa também que a gente tem que observar é que os animais, eles acabam valendo mais do que as pessoas. Vocês já devem ter visto esse fenômeno de animais sendo tratados como crianças e absurdos que decorrem disso, né? Então, a gente entra também nisso sobre a questão da família. Quem que é minha família? Olha, eu tenho meu filhinho aqui, meu filhinho pet, como costumam dizer, que também é um outro absurdo, uma forma plural de se pensar algo que na verdade é singular. A família é singular. Ela é feita para ser desse jeito. A gente vê Deus criando lá no Jardim do Éden o que deveria ser a família. Como ela deveria ser. Ele faz grande diferenciação entre o homem e os outros seres e os animais. E a gente vai entrar então no nossa terceira questão, o terceiro tema, que é o sincretismo religioso. Esses dois primeiros, o relativismo e o pluralismo, eles vão entrar agora na religião. E aí a gente vai ter um grande embate. Por quê? Porque pensando no relativismo, ou seja, a verdade ela não é absoluta. Pensando no pluralismo, ou seja, eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser contanto que me faça bem. E olhando para o Deus verdadeiro, absoluto e que nos dá leis para seguirmos, essas coisas elas não conseguem se misturar, embora constantemente venha sendo pregado assim de que elas podem sim se misturar. Então, uma vez que o relacionamento com Deus ele é relativo, ele é plural, a gente enfrenta aí vários problemas. Um deles, alguém vai dizer assim, olha, sabe os signos? Signos, aquele lá do zodíaco, tem fulano que é isso, aquele outro ciclano que é aquilo. Isso a gente vê bastante também, né? Então, entrevista, eu vou entrevistar fulano e falar, olha, eu ouvi dizer que você é muito... você muda de ideia muito rápido. Aí o fulano fala, é porque eu sou tal, eu sou daquele signo, é por isso que eu sou assim. Ou então o fulano vai dizer, olha, você não muda de ideia, né? Você é bem assim. Aí o fulano, é porque eu sou daquele signo, é por isso que eu sou assim. Vemos, além de tudo, um conformismo, né? Então eu sou assim porque é o meu signo, não tem jeito. Mas alguém vai dizer o seguinte, os signos eles poderiam ser uma forma de Deus se revelar pelos astros. Como é que a gente vai conhecer então a vontade de Deus? A gente já sabe como conhece a vontade de Deus. Pela palavra dele. A Bíblia, a Escritura inspirada, inerrante, evidente diante dos nossos olhos. Mas alguém vai querer dizer, não, mas os astros quando eles se formam, veja, não é assim que funciona. Mas é uma forma de pensamento que a gente enfrenta. Outra coisa também bem comum é deixar a Bíblia aberta, né? Então, olha, eu preciso da bênção que a Bíblia pode me dar. Eu entendi já que a palavra de Deus, ela é uma bênção e ela é muito abençoadora. Ela pode mudar vida. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu entendi essa coisa. Então, como a palavra de Deus ela é poderosa, vou deixar ela aberta no meu quarto, na sala, lá na minha casa, em algum salmo, normalmente é em algum salmo, não é? Para quê? Para que a casa seja abençoada. Então eu deixo lá aberto, isso também é fruto desse sincretismo religioso, desse pensamento mais plural. Ou qualquer símbolo ou objeto que tire o quê? O mal olhado, né? O famoso olho gordo. Então, olha, eu não quero que ninguém tenha inveja e por isso eu me dê mal. Então eu vou usar aquele olhinho lá, seja onde for, em roupa, em colares, enfim. Ou então a abstenção de comida por certo período de tempo. Esse também é bem comum. Veja, em determinadas épocas do ano, é muito comum que algumas formas de pensamento, algumas religiões, os católicos, normalmente eles se abstêm de determinadas carnes, né? Então não pode comer tal carne, vai comer apenas peixe. Tem até gente que no fim do ano vai dizer que não pode comer nenhuma ave, né? Porque senão vai ciscar para trás. Veja, gente, isso pode parecer um tanto quanto arcaico ou antigo, mas é comum entre nós. E, novamente, é uma isca ali só esperando pra gente morder e falar, na dúvida, quem sabe a gente não evita de comer um franguinho no final do ano. Vamos comer outra coisa, né?
porque daí o nosso ano vai bem, veja. Não é assim que funciona. Outras coisas que a gente pode ver. E aí a gente vai chegando talvez mais perto, mais próximo de nós mesmos. Que é um ambiente um pouquinho mais despojado para o culto. Aí tem até o pessoal que vai dizer das igrejas de parede preta. Não é que a parede da igreja ser pintada de preta seja um problema. Mas é que a gente tem enfrentado um fenômeno de que a ideia de, olha, a gente vai se reunir aqui, mas quem sabe a gente faz uma coisinha um pouco mais despojada, mais descolada. Por quê? Porque daí a gente vai conseguir atrair mais gente. A gente vai atrair mais jovens para a nossa igreja e a nossa igreja vai crescer. Então, quem sabe o nosso culto, a gente tira esse tal desse púlpito aqui e aí a gente coloca, quem sabe, uma poltrona aqui. Aí o fulano vai tocar o violão, a gente coloca uma outra poltrona aqui para ficar tudo mais em casa mesmo, né? Qual que é o problema dessas coisas? É a falta de respeito e de entendimento do que é o culto. O que é o culto? É quando Deus nos chama para prestar culto a Ele, para nos derramarmos, para cantar, para orar, para ouvir a palavra dEle. Veja, você não tem mesmo que se sentir tranquilo em casa. Inclusive, a mensagem, ela deve nos incomodar, ela deve nos desafiar. Não é para você chegar numa poltrona e ficar lá tranquilo, olha, eu vou ficar deitadão num puff aqui, tudo bem. Não, o culto não é isso. Então a gente enfrenta também problemas como esse. Outra coisa, e é bem comum em igrejas como essa, a gente tem que lutar para que isso não venha até nós, não aconteça conosco. São sermões baseados muito mais em personagens históricos. Então, por exemplo, a gente vê alguém famoso, né, como a Rainha Elizabeth. Então tem gente que vai dizer, olha, a gente vai falar da Rainha Elizabeth, coloca um versículo ali, coloca um outro tema bíblico ali, mas a verdade é essa, de que a Bíblia fica em segundo plano e o Evangelho fica em segundo plano também. Outra coisa, luzes e fumaças. Aí também a gente vai atrair bastante jovens, né? Pode fazer um culto aqui bem descolado. A gente vai apagar todas as luzes, pode até colocar uns canhões de luz, aí a gente vai soltar uma fumaça quando o pessoal estiver tocando. Por quê? Porque daí vai lembrar um outro ambiente, né? Pode lembrar um outro ambiente em que o pessoal fica mais tranquilo, fica mais solto. A intenção também do culto, da reunião de jovens ou não jovens, não é essa. Algo mais? Sim, a gente é muito suscetível à armadilha, né? A gente tem muita religião existindo junto no nosso país. Então é muito comum de a gente falar, olha, eu sou cristão evangélico. E aí o fulano vai falar, olha, eu sou tal coisa, eu sou talvez católico, ou até eu sou da Umbanda, mas o que importa é a gente fazer o bem, né? O que importa é que a gente fazer as coisas certinho, fazer as coisas direito. Então, um exemplo aí, a gente tem o catolicismo que veio de Portugal, né? E a gente sofre tanta influência dele até hoje. A maior parte dos brasileiros, segundo os estudos, normalmente vão dizer que a maior parte do nosso país é católico. Então a gente tem sim muita influência ao redor, inclusive na criação, quem sabe, escolas, enfim. Outra coisa, a gente vê também o exemplo, os índios, né? Então, claro, os portugueses chegaram, já haviam os índios aqui. Então esse pensamento acabou também se tornando comum entre nós, embora nós não vejamos normalmente indígenas por aí pregando sua religião. A gente tem também o espiritismo, o maior país espírita do mundo é o nosso Brasil. A gente tem cultos afro também, né? De várias denominações e muitos outros. Então, se a gente fala sobre esses 3 temas, a gente acaba chegando aqui no que eu chamei da cereja do bolo. Cereja do bolo porque é aquela nossa partezinha, o toque final, o grande momento. E aí essa cereja do bolo seria uma cereja de verdade, né? Não aquela de chuchu, uma cereja de verdade no bolo. Que vai ser a conversão. Por quê? Por que a conversão ela acaba sendo esse ponto tão importante de diferenciação com o relativismo, com o pluralismo e com o sincretismo religioso? Primeiro, porque cristianismo, ele não é apenas fazer coisas boas. Não é. Olha, você faz o bem, você é cristão, você faz coisa boa, né? Veja, eu busco fazer o que é correto, sim, eu busco fazer coisas boas, mas o ser cristão não é simplesmente fazer coisas boas.
o ser cristão, o discípulo de Cristo, é algo muito mais profundo. É muito mais do que simplesmente, não que eu esteja tirando isso do ser cristão, mas não é só entregar a cesta básica. Não é só ajudar crianças que talvez não tenham um ensino tão bom. Então a gente vai abrir aqui na nossa igreja uma escola para ajudar o estudo das crianças. Veja, isso é bom, mas não é só isso ser cristão. Então a gente caminha de forma contrária ao mundo. Porque normalmente as religiões vão ensinar o quê? Eu devo fazer o bem, tá tudo certo. Eu devo buscar fazer o certo. Por que você busca uma religião? Porque eu acho que a gente tem que... porque me faz bem e porque a gente tem que fazer coisas boas. Não, não é isso. E aí, separei alguns textos aqui para nós lermos juntos. Primeiro de Isaías 55, 7. Lembrando que se nós somos cristãos, cristãos de verdade, reformados, que buscam a Escritura, entendem a sua inerrância, a sua suficiência, a nossa base é essa. É a Bíblia. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, Isaías 55, verso 7. Se você quiser abrir aí, para dar uma olhada ou anotar para ver depois o contexto, fique à vontade. Nós vamos ler apenas este versículo que diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Vamos parar por aqui. Isso não pode ser plural. Isso não pode ser relativo. Isso não pode ser sincretista, não pode trazer outras coisas para habitar junto. O perverso, ele deixa o seu caminho. Chega, você não vai mais fazer isso. Não é continuar fazendo as coisas e entregar 1 ou 2 cestas básicas por mês. Não é continuar nesse caminho e cuidar melhor dos meus pais ou dos meus avós. Não é simples assim e não é para ser mesmo. O iníquo vai deixar o quê? Os seus pensamentos. Ô, gente, deixar os pensamentos. Tá vendo o que a Bíblia requer de nós? Não é simplesmente o fazer um bem, fazer alguma coisa boa. Nós temos que mudar os nossos pensamentos. Aquilo que você pensava, que te trazia algum prazer em fazer, você abandona. Mas o pensamento daquilo também tem que ser tirado da sua vida. Tem que mudar os pensamentos. Vamos seguir. Converta-se ao Senhor. Olha aí a conversão. Converta-se ao Senhor. Aquele caminho que estava sendo seguido, a gente vai dar meia volta e vai voltar para o outro agora. A gente não vai mais seguir aquilo. Não tem mais diálogo. A gente não vive mais daquela forma. A gente se converteu ao Senhor. E continua, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Muito bem, a necessidade de conversão. Vamos lá para Atos 26, 18. Finalzinho de Atos. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz. Essa conversão é apresentada aqui mais uma característica dela, que é das trevas para a luz. E da potestade de Satanás para Deus. Das trevas para a luz, de Satanás para Deus. Mostrando a mudança, a diferença que deve acontecer por meio da conversão. A fim de quê? De que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então a gente vê que é necessária uma grande mudança, uma grande diferença para nós nos achegarmos a Deus. 1 Tessalonicenses 1, 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Que Paulo está elogiando os Tessalonicenses e dizendo de como que ele pôde ouvir, porque as pessoas falavam. Que mudança teve naquelas pessoas? Que diferença? Que de fato eles abandonaram os ídolos e se converteram para Deus. Mudança de vida. Conversão. Não pode ser plural. Veja, eu prefiro desse jeito, me faz bem. Não importa. Não é porque te faz bem, é porque Deus diz que você deve fazer assim, que você deve ser desse jeito.
Então, nesse mundo onde a gente vê que o que se segue é o que é mais cômodo. Por quê? Porque é difícil. A gente viu que a gente tem que mudar de vida. A gente tem que fazer o caminho inverso. A gente tem que mudar até mesmo os nossos pensamentos. E eu quero perguntar para vocês, isso dá trabalho, não dá? Vez ou outra a gente até desanima, não é? De novo, não acredito. Outra vez. Eu pensando nesse tipo de coisa. Eu fazendo esse tipo de coisa. Isso desanima. Então a gente vivendo nesse mundo de comodismo, qualquer um pode viver como bem entende. Porque não precisa mudar, e mudar dá muito trabalho. A gente tem que levantar a bandeira. A gente tem que falar, olha, não é assim. Não pode ser assim. E aí o que eu quero dizer aqui é que a gente não vai fazer como já fizeram e já erraram há muito tempo atrás. Obrigar as pessoas a serem cristãs. Não é assim que funciona. Talvez fosse mais fácil, talvez. Mas não é assim que funciona, então não importa se é mais fácil ou não. A gente está buscando o caminho contrário do comodismo. Então eu não estou dizendo que você vai dizer assim, olha, agora a gente vai subir ao poder, eu vou ser o ditador deste nosso país, e agora a gente vai proibir que as pessoas pensem diferente. Não vai funcionar, não vai dar certo. Mas e a sua vida? Lembra que a gente sempre diz que é começar em nós, não é? Isso a gente pode mudar. O que eu quero dizer aqui é que talvez a gente esteja pensando, olha, o fulano faz aquilo, que absurdo. E é mesmo. E a gente tem que buscar a mudança. Mas e a mudança que a gente deveria buscar em nós? A gente tem buscado mesmo? A gente tem visto isso? A gente tem caminhado buscando conhecer mais da Escritura? Conhecer mais ao nosso Deus? A gente tem orado, gente. A gente tem buscado ao Senhor pedindo sabedoria. Ele diz pra gente pedir que Ele vai dar. Então a gente vai dizer o seguinte, tem sim uma lei absoluta. As coisas não são relativas. Elas não podem ser. Não faz sentido um relativismo pleno, comum. Existe uma lei absoluta, que é a lei de Deus. Existe alguém que é absoluto e que é imutável. É o Senhor. Então, agora sim. Para a gente concluir, a gente vai ver que todos esses fenômenos, esses pensamentos, eles apresentam uma coisa em comum. Tem uma coisa que une eles, de fato. Vou dizer que tem até uma coisa que é absoluta entre eles. O homem, ele é a medida de todas as coisas. Tudo. A gente vai dizer então, olha, o que é o certo? O que é o certo é o que o homem, o que faz o homem se sentir bem. Então, o homem vai ser a medida de todas as coisas. E de fato, se o homem ele é o parâmetro, a gente não pode ter absoluto. Por quê? Porque um dia a gente está pensando de um jeito e no outro a gente vai pensar de outro, não é? A gente pode ver grandes governos e os caminhos que os países têm tomado. Um livro muito legal que eu até recomendo se chama assim O Pentecoste Coreano, escrito pelo reverendo Augustus Nicodemos. Ele vai contar um pouco da história sobre a Coreia. A gente sabe que a Coreia se dividiu em duas, não é? A Coreia do Norte, onde há muita perseguição, né? O primeiro no ranking de perseguição do mundo, e a Coreia do Sul, que é um grande exemplo, um grande centro evangélico, inclusive, cristão. Mas antigamente era uma coisa só. E eles pensavam de determinada forma. Dividiu-se. Foi um para um lado e outro para o outro. Contrários, dá para se dizer, não é? Então a gente pode pensar isso quanto à religião, quanto à forma de governo, quanto a um ser comunista e o outro um mercado aberto. Qual que é a questão aqui? Se a gente for pensar conforme o homem, não pode haver absolutos mesmo. Cada um vai fazer o que quiser e o que achar que é melhor. Mas a gente não vive e, de fato, não deve viver desse jeito. Isso não é verdade. E o que a gente está buscando aqui? A gente não está buscando o que é melhor para a gente, não. A gente não está buscando o que faz a gente sentir melhor. A gente está buscando saber qual que é, o que é essa tal dessa verdade. Então, essa verdade absoluta a gente vai encontrar que é o que? A palavra de Deus. A gente pode confiar na inerrância dela, na suficiência dela. E aí fica o desafio também, irmãos. Nós cremos que existe uma verdade absoluta. Existe algo que é inerrante. O nosso Deus, que inspirou a palavra, que nos deu ela,
ele é imutável. A gente sabe que tem uma verdade que é absoluta. A gente tem buscado aprender mais dela? Tem buscado compreender? A gente tem lido a nossa Bíblia, estudado ela? Tem buscado conhecer mais ao nosso Deus, buscar mais da sua palavra? E aí João 14,6 vai nos dizer uma passagem muito famosa, né, onde Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Alguém já disse que é a própria verdade. Alguém que, de mesma forma, é absoluto, ele é imutável. Então, a conclusão que a gente chega é essa: de que só quem é eterno, quem é verdadeiro, quem é imutável e absoluto, pode nos dar uma verdade absoluta. Porque se o pensamento secular, ele tenta nos dar uma verdade, tenta nos dar uma razão de viver, essa razão de viver pode mudar daqui um pouquinho. E a gente vai ficar perdido. Mas eu passei a minha vida inteira buscando isso, vivendo desse jeito, e agora chegou aqui e o pessoal falou que não era assim, que não era desse jeito. Não era pra gente viver desse jeito não, que não faz mais sentido. Como que funciona isso? Somente entendendo que o nosso Deus, ele pode nos dar então essa verdade absoluta e nos ensinar que essa verdade ela é imutável. Que a palavra de Deus, ela é algo que nós podemos confiar, minimamente confiar. Mas não apenas isso, é algo que deve mudar a nossa vida. Por isso que nós falamos também de conversão. Quando a gente olha para o presente século, para o nosso tempo, a gente vai ver que essa conversão ela já não faz mais sentido. Ela não faz mais sentido porque você já tentou dizer para alguém que a forma de pensar dela é errada? Já tentou dizer isso para alguém? Tentou falar, olha, esse jeito que você está vivendo não está certo. Isso não vai te fazer bem. Normalmente só tem um grupo, eu vou me arriscar que é só um grupo que aceita ouvir isso e reconhece, que é o pessoal que usa drogas e que já está na rua. Você vai dizer, olha, esse jeito que você vive não está certo. E ele diz, é verdade. Eu queria conseguir sair daqui, mas ele não consegue mais. É ou não é? Agora, se a pessoa vive de forma errada quanto a outras coisas, olha, você tem vivido buscando riquezas. Você tem vivido pro seu tesouro, e esse tesouro ele é material, ele é físico. Só que Jesus já alertou, a gente não tem que juntar tesouros aqui na terra. Não é para isso que a gente foi chamado. Tenta dizer isso para a pessoa, vai falar, deve estar com inveja de mim, né? Só porque eu estou conseguindo bastante dinheiro agora e ele não, deve ser isso. Talvez você vai dizer para alguém que tem pensado na sexualidade de uma forma errada, você diz, olha, não é desse jeito, cara. Você não pode viver dessa forma. Não é assim, isso vai te fazer mal. Não só quanto ao físico, a doenças que você pode ter quanto a isso, mas a sua cabeça, e pior, a nossa pregação é essa, quanto ao inferno, quanto ao juízo de Deus. Veja, a forma de ver, essa forma que você está levando, isso não está certo. Tenta explicar a alguém que é necessário para a vida dela uma conversão. É complicado, né? Pessoas não querem saber de conversão. É por isso que quando a gente olha para a igreja de Cristo, Paulo vai dizer que nós somos coluna e baluarte da verdade. Coluna e baluarte da verdade. Mas a gente vive num mundo onde essa verdade tem sido relativizada. Nós vamos então ser coluna e baluarte do relativo? Ninguém chamou a gente para ser isso. Ninguém falou que a gente deveria ser assim. A gente é coluna e baluarte da verdade que é absoluta, que não muda. De tempo em tempo, o pensamento vai mudando, o pensamento humano vai mudando. Existem áreas do conhecimento que estudam exatamente isso. Tanta é essa mudança. Mas Cristo não muda. O nosso Deus, a palavra, a mensagem dele para nós, ela não muda. E a gente tem que ter essa consciência de não sermos levados, como Paulo vai dizer também, por ventos de doutrina. Veja, fulano vai dizer que agora o que a gente tem que fazer é trazer mais gente num ambiente mais tranquilo. A Escritura nos diz isso? Não diz, né? O que a Escritura nos ensina sobre o culto?
A gente tem que saber, a gente tem que conhecer. Alguém vai dizer então que, olha, a gente pode aceitar todas as pessoas na igreja, inclusive como membros, como líderes. Não importa o pensamento deles, a sexualidade ou coisas, outros exemplos, o pecado dele. Ele se arrependeu, ele tem buscado mudar? Olha, não muito. Ele entende que não é tão errado assim, que Deus o fez desse jeito. Tudo bem, pode ser liderança na nossa igreja? Não pode. A verdade, ela continua sendo absoluta, embora o mundo busque relativizar ela. Certo? Irmãos, eu vou orar e aí logo em seguida, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar ou até mesmo alguma contribuição. Senhor, nós te agradecemos por este dia, te agradecemos porque o Senhor nos deu uma verdade que de fato é absoluta, que não muda. Nós te agradecemos porque o Senhor nos tem dado até aqui de buscar com fidelidade a tua palavra, de buscar agradar ao Senhor antes de agradar a nós mesmos. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós somos falhos e somos mutáveis. Mas que o Senhor nos ensine e nos dê um grande zelo, que a gente não deixe entrar na nossa vida, bem como na nossa igreja, nada desse relativismo, desse pluralismo e nem desse sincretismo religioso. Nos dá de fato, ó Pai, de sermos coluna e baluarte da verdade, assim como o Senhor nos chamou para ser. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguma dúvida?